Olá pessoal, vou fazer análise sobre Ethereum, fazer um resumo do contexto, ver em qual momento esse par aqui, que é a criptomoeda, a segunda criptomoeda mais famosa aí que nós temos, vamos fazer uma análise aqui imparcial sobre a possível movimentação, né, tanto para compra ou como para venda. A gente sabe que quem gosta muito de cripto sempre tem um viés muito comprador, mas é importante a gente ter noção aonde o ativo está, né, em determinado no histórico dele de preço, tá? Então vamos para o gráfico aqui, tá? A Ethereum está num movimento pós-queda forte, né? Semelhante ao que o Bitcoin fez. E essa estrutura que ele está tentando se manter é uma estrutura importante aqui pro ativo, tá? Ele sai desse canal de baixa aqui, ó, sai dessa estrutura de baixa, né? Ele formou um triângulo de baixa. Esse aqui é uma figura bem é, bem forte, né? Porque foi uma reversão. Aí você pode ver várias figuras aqui, tanto cunha como triângulo. Mas enfim, importante você ter a noção que essa perna aqui, ela foi rompida. Essa acumulação foi rompida por essa perna, tá? E aí depois ele conseguiu ganhar o nível aqui do 2000, aqui 2900 e descansou. Isso aqui é um bom sinal para a continuidade dessa perna aqui. Bom, aí tem alguns poréns aqui, tá? Existem alvos de figuras e esses alvos, assim, eu não opero rompimentos de figura, não acho que isso no curto prazo e nem no swing são bons trades, tá? Mas eu gosto de ver sempre os alvos. Um ponto importante na Ethereum, se você não está posicionado e está pensando em entrar na Ethereum aqui, procurando algumas operações de compra, é o seguinte, vou te dar aqui um bom cenário aqui para você ficar atento, tá? Essa aqui é o alvo desse triângulo que ele fez de reversão. Ethereum tá em tendência de alta? Não tá? Não tá. Ele, diferente quando ele estava aqui nessa subida, ele perdeu a estrutura de alta dele e ele acumulou para baixo, tá? Então é bem provável que Ethereum e Bitcoin, que tem um gráfico muito semelhante, eles entram em processos de canal neutro. Ele pode fazer uma consolidação entre aqui o 4.300, 4.900 e esse novo topo aqui que é o 3.000. Então esse nível aqui é um nível provável de acumulação, tá? Então ficar atento nisso porque a gente, quando está numa posição de compra, eu acho que sempre tem que tentar correr o máximo possível e aproveitar os ganhos, né? Independente se é criptomoeda, eu vejo isso como um ativo financeiro, tá? Então ele realmente ele tem que os alvos, metade do alvo já foi atingido e a outra metade é justamente no topo histórico dela. Então por isso que eu vejo essa estrutura, esse nível aqui como um possível nível de acumulação depois que ele chegar no topo histórico. Tem alvo ainda para o topo histórico de algumas formas, tá? Primeiro, essa perna de rompimento que ele fez do triângulo aqui saindo desse caixote, ele faz essa acumulação e agora ele está tentando fazer esse rompimento dessa estrutura. Se ele mantiver esse rompimento da estrutura, ele tem o segundo alvo, que é metade dessa projeção, também próximo aqui do 4.150. E aí, esse nível aqui de topo pode ser um grande nível de acumulação. Mas, como eu disse, apesar dessa perna ser forte e ter rompido essa estrutura, ele não está numa tendência de alta na visão primária. E aí, essas tomadas de compra nesse último terço aqui é muito arriscado, tá? Então, se você está vendo um trade no diário, essa tomada de compra aqui, você tem que ter um risco muito abaixo, porque você vai ter que ter um risco fora dessa estrutura de acumulação, tá? E minha recomendação aqui, se você quer tomar compra, realmente ela tem alvos aqui para cima, a compra a gente tem que descer um tempo gráfico. E aí a gente tem que esperar alguma oportunidade acima aqui, por exemplo, oportunidades. Deixa eu ver aqui um exemplo. Oportunidade semelhante a essa aqui, tá? Ela faz fundo, tenta reverter essa compra aqui. A gente espera um retorno e entra na compra fora dessa estrutura. Então, aqui, qual o próximo passo aqui na Ethereum para compra, tá? Ideal é aguardar que tenha uma perna forte de baixo, tentando romper qualquer fundo desse aqui. Ó. Esse aqui é um fundo de liquidez
e vale a pena até deixar marcado, tá? Então, estou te ensinando aqui uma boa entrada para Ethereum sem precisar comprar rompimento. Não compre rompimento, gente, não compre rompimento. Não entre na ponta do preço, não projete, tipo, se tá muito fácil ali a entrada, pode ter certeza que as coisas vão se complicar, porque o mercado é assim, o mercado é difícil. Então, assim, não compre esses rompimentos aqui, porque você fica muito mal colocado no preço quando o preço faz uma correção. Porque se você compra rompimento aqui, ou rompeu aqui, olha o tanto de drawdown que você tem, né? Aí, às vezes a pessoa cola o stop e não pode deixar o stop um pouco mais longo, porque entra muito alavancado. Então aguarda ele confirmar essa estrutura e depois espera uma perna forte como essa aqui, ela ser manipulada. Aí você pode entrar nos pullbacks dessa perna. Nesse caso aqui, ele nem deu pullback, acabou tomando a máxima e subindo, que mostra que é uma tendência forte, tá? Então, ele ainda pode ser, assim, no médio prazo, uma boa compra, mas lembrando que esses alvos aqui na estrutura do diário, ele está muito próximo, tá? Então, pode chegar num ponto desses aqui, em qualquer ponto desse, ou nesse aqui, no 4.150, que ele pode chegar numa exaustão, porque a tendência, enquanto ele não romper esse topo histórico, isso aqui vai uma tendência neutra, tá? Não é tendência de baixo, porque já rompeu esse topo aqui do 3.000, que era um nível relevante, mas ainda ele não retornou à tendência de alta dele, tá bom? Então eu espero que possa ter ficado aí uma análise, um resumo, né? E aguardar, só espera aqui o pullback, o preço sempre dá pullback, tá? Às vezes não dá o pullback no ponto que a gente quer, mas 90% das vezes ele dá um pullback interessante quando é uma posição boa para entrar, tá? Então agora aguardar, vamos ver se ele vai confirmar essa movimentação e aí a gente pode esperar algum tipo de entrada com risco retorno mais adequado, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.